Olá, meus amores, bom dia para todos. Essa é a nossa penúltima live do ano, né? A próxima quinta-feira é a última live, né? Eu tô preparando uma live na próxima quinta maravilhosa para vocês, né? Vai ser surpresa, tá? E hoje a gente vai falar os 10 erros sobre cortinas que eu vi ao longo desses anos, né, que eu trabalho com cortinas, para que a gente não venha a cometer esses erros. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sulismeire Lima, eu estou à frente da Toque de Classe Decor, que é um ateliê de cortinas, há 10 anos, e por conta das grandes dificuldades que eu senti quando comecei, né, por falta de conteúdo, eu resolvi abrir esses canais aqui no YouTube e no Instagram, para que eu passe esse conteúdo sobre cortinas, né? Você que não me segue, clique no sininho lá do YouTube, toda semana a gente posta conteúdo sobre cortinas. Você também pode enviar alguns temas pra gente que você possa sentir dificuldade. Nossa intenção aqui realmente é ajudar você a desenvolver um bom trabalho em cima de cortinas. Aqui eu ajudo a você a faturar de R$1.000 a R$5.000 em 8 dias, confeccionando cortinas de alto padrão. Você pode até achar que não é possível, mas é possível sim. Tem várias pessoas que conseguem também. Esse tema de hoje, como eu falei para vocês, eu venho analisando em alguns anos, no último ano principalmente, que está mais fresco na minha mente, e eu resolvi passar para vocês, principalmente, claro que quem já vive no mercado há muitos anos já tem noção do que eu vou falar aqui. Algumas coisas alguém pode discordar, mas não tem nada de errado com isso, tá, gente? Cada pessoa é cada pessoa pensa de uma forma. Então, o que eu aconselho aqui é o que eu não faria, o que eu não faço, eu aconselho aqui as pessoas também a não fazerem. Claro que tudo tem exceções, né? Existem exceções. Uma das exceções, por exemplo, eu sempre falo, cortina curta em cima de uma cabeceira de cama. Eu nunca faço cortina curta em cima de cabeceira de cama. Mas, por exemplo, agora, esses últimos dias eu até postei uma cortina em cima da cabeceira da cama. Por quê? Porque é um hotel e o hotel tem o padrão dele, ele não quer usar outro tipo de cortina, uma cortina, digamos assim, da família das persianas, dos fabricantes de persianas, e ele quer padronizar. Então, como ele tem uma janela em cima da cabeceira, ele tem um porta bem grande ao lado, e ele não queria colocar outro tipo de cortina em cima da cabeceira. É o que eu sempre digo aqui para vocês, tudo existe suas exceções. A gente tenta seguir uma linha, né, de raciocínio, mas na realidade a gente sempre segue o pedido do cliente. Claro que a gente sempre orienta nosso cliente para que depois as pessoas não venham falar mal do nosso trabalho. E o cliente ainda dizer, realmente, se ela tivesse me explicado, eu não queria dessa forma. Porque a gente acaba sendo os responsáveis por tudo que a gente faz. Mesmo que é o cliente que pediu, mas a gente acaba levando a culpa se não ficou bonito aos olhos do vizinho ou do familiar que vai visitar a casa dele. Ele nunca vai dizer que foi ele que decidiu. Sempre ele vai dizer, botar a culpa no ateliê de cortinas, tá? Eu vou falar dos 10 erros que eu não... O primeiro erro que eu acho assim, um erro terrível, porque a gente tá falando de cortina de alto padrão, a gente tá falando de cortina sob medida. Então, a pessoa que quer uma cortininha, ela vai numa loja de departamento e compra essa cortininha. Porque não vale a pena pra gente que faz uma coisa, uma peça personalizada, ficar fazendo cortininhas, tá, gente? Eu não tô falando, veja só, eu já falei que pra tudo existem exceções. Quando eu falo cortininha é porque seria uma cortininha curta, uma cortininha curta, pequenininha, não sei o quê. Claro que eu não tô falando daquelas questões que a pessoa quer uma cortina para uma janelinha pequena, não é isso. Eu tô falando que a pessoa quer uma cortina barato, né, baratinha, pequenininha, que seja curtinha. Então a pessoa vai numa loja de departamento. Você é uma pessoa que faz cortina sob medida. É uma cortina, quando a gente fala que é sob medida, é uma cortina personalizada. Eu não sei vocês, mas quando tem algum problema em relação a uma cortina pronta, que não deu certo naquele local, para deixar essa cortina, ou o cliente desistir daquela cortina,
Se você às vezes é afoito, né? Já fez a cortina até mesmo sem o cliente ter pago a você, aí aquela cortina fica lá no seu ateliê. Para você vender essa cortina para outra pessoa é muito difícil mesmo. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, né? E a cortina passa 2, 3 anos, 4 anos aqui e você não encontra. Então isso significa dizer que as cortinas que a gente faz são cortinas personalizadas. É para pessoas que realmente valorizam o trabalho manual que a gente faz. A gente não é uma fábrica, não é? A gente é um ateliê. Outro erro também, quando uma sala com altura e largura padrão, fazer a cortina só cobrindo a porta. O que é que eu vejo às vezes, né, gente? Veja só. Quando eu digo padrão, eu estou baseado muito na arquitetura aqui da minha cidade, do meu estado, né? Que o padrão aqui dificilmente um apartamento, uma casa passa de 2,80 de altura. Dificilmente passa de 2,80 de altura. Quando passa de 2,80 de altura é porque é pé duplo. Então vai ter 5 e tantos, 6 metros, 7 metros de altura. Então é pé duplo. Então o padrão aqui pra gente, a altura padrão aqui pra gente, é em torno de 2,80 para baixo, de 2,50 a 2,80, é mais ou menos isso. Dificilmente eu faço uma cortina diferente a essa altura, né? De 2,80 para 2,50, até 2,45, né? E aí o que acontece? E aí a largura da sala, que você vai colocar a cortina na sala, a largura é de 3 metros e a porta pode ter 2 metros, digamos assim. Eu estou fazendo uma base. Aí ao invés de você colocar os 3 metros de parede a parede, você vai colocar 2,30, né? Vai sobrar 35 centímetros de um lado e 35 centímetros do outro. E ainda nem vai até o teto a sua cortina. Isso não vai deixar o ambiente sofisticado, bonito e aconchegante. A realidade é essa. Porque quando a gente bate nossa visão, é outra coisa assim que é muito importante vocês entenderem. E aprender a ter essa sensibilidade para na hora que bater o olho, saber que o ideal é que fique a parede inteira. Que fique a parede inteira dessa cortina. Não deixe a cortina só passando, faltando para completar a parede, meio metro, 30 centímetros. Eu cheguei a ver até 20 centímetros de cada lado. Isso aí, claro que, o cliente pediu, você tem que orientar seu cliente. Eu posso até fazer, mas a diferença do preço é mínima aqui para você fazer uma cortina de parede a parede. Porque se a cortina não tá de parede a parede e só tá faltando pouco para completar de parede a parede, fica com vários elementos naquela parede onde não ajuda no charme, no design da sala da pessoa. É como se naquela sala tivesse vários elementos, além da sua cortina, que vai estar num bastão. Então aí você tem que entender essa questão. Nossa, você tem uma sala de 3 metros, vamos lá. E ao invés de você fazer de parede a parede, você vai fazer de 2,30 para passar, e fica faltando o quê? 35 centímetros de cada lado. Para mim você está matando o ambiente. Essa é o meu pensamento, tá, gente? A minha visão, como eu enxergo, né? Então, se tua altura é abaixo de 2,80, se tua parede é de 3, de 4 metros, né? E vai ficar faltando meio metro, 60 centímetros de cada lado. Gente, sinceramente, não fica, na minha opinião, você tá quebrando o padrão da sua cortina. Ao invés de você pegar e deixar a sala maravilhosa, como eu já falei aqui, como fica, nossas cortinas é para ser a cereja do bolo, ou seja, a sala ou o quarto, o que for, está totalmente decorado, aí você vem com sua cortina e coloca. Vai dar sensações para o nosso cliente, sensações de, nossa, que ficou perfeito isso aqui. Porque se você bota, já quebra isso, o cliente, gostei, mas não é aquela emoção que ele está sentindo, entendem? E a gente tem que trabalhar pensando nisso tudo, na sensação, nas emoções que nossos clientes vão sentir na hora que chegar no ambiente dele, que vê nossa cortina. Aí a cortina, com certeza, de parede a parede, até o teto,
vai dar essa sensação maravilhosa de conforto ao nosso cliente. Outro erro que eu não quero cometer, tá, gente? Aí, cortina de tecido em lavabo, no vaso sanitário, arrastando ao chão. Olha só, pra gente ficar bem ciente disso que eu estou falando. Alguns estados, aqui no Brasil mesmo, eles se baseiam muito na Europa. E esse pessoal tem essa mania. Pra mim é falta de higiene total, né? Ah, Sulis, mas a pessoa quer... Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Não é porque você... Eu vi realmente ateliê super sofisticado, super lindo, colocando cortina de tecido em seda no lado do vaso sanitário. Então, pra mim, isso é um erro terrível. Ah, mas o cliente pede. Algum arquiteto fez o gosto do cliente e muita gente acaba seguindo isso. Para mim isso é falta de higiene, né? A pessoa não vai estar lavando direto isso. Além de falta de higiene, né, gente? Eu mesmo não gostaria, vou ser sincera para você. Eu não gostaria de entrar no lavabo que tem aquela cortina de tecido arrastando ali no chão do lado do coisa. Eu fico imaginando uma festa numa casa dessa, um churrasco, vou receber meus amigos, vou tomar cerveja com meus amigos, um churrasquinho lá na minha varanda gourmet e lá no meu lavabo meus amigos vão lá fazer xixi. Então, às vezes, para quem está começando e vê aquilo e acha lindo, diz assim, não, mas aquele ateliê é chiquérrimo, ele fez, então eu também quero fazer. Eu acho, para mim, totalmente falta de higiene. Total, falta de higiene. A gente tem que pensar na saúde também, né? As bactérias que pode ter ali, um pingo de xixi que pode cair naquela cortina, que às vezes nem é só um pingo, né? São vários pingos de xixi que pode cair naquela cortina. E eu tenho certeza que a pessoa não vai estar todo dia tirando aquela cortina para higienizar. Agora, se a pessoa quer um lavabo só para mostrar que é bonito, ok. Não aquilo que coloca como se fosse uma loja de decoração. A casa, para mim, a decoração de uma casa, para mim, tem que ser funcional mesmo. Agora, o quarto erro. Cortina com muita estampa. Às vezes o cliente, eu já fiz, principalmente foi uma cliente que veio de outro país para cá, então... Lá é a cultura também, a gente também não pode estar falando as coisas. E o cliente, a cultura dele é isso, ele gosta disso, ele se sente bem com isso. É o que eu digo, tudo é as sensações que a gente sente. Então, quando eu falo com muita estampa, eu falo assim, se o cliente quer cor na cortina, você pode sugerir que ela faça uma barra alta, né, colorida. Que se ela quiser mais, ainda faça uns chales coloridos, que depois, se ela vinha a enjoar, ela pode tirar aquele chale colorido. Eu digo chale que é o mesmo que reposteiro, tá, gente? Ou estola. Tem esses três nomes aí que pra mim é a mesma coisa. Então, mais uma cortina grande, colorida, estampada, ela vai... A tendência é a pessoa enjoar logo. Não aguentar muito tempo, ficar irritada. Porque muita coisa, você precisa preparar seu lar para você ter o seu descanso. O seu olho, quando bater, lhe dá tranquilidade, porque é o nosso refúgio, né? Nossa casa é o lugar que a gente vai para ter o descanso espiritual, o descanso do corpo. Então, até nosso olho batendo em uma coisa muito colorida, para você ficar olhando muito tempo para aquilo ali pode lhe trazer irritabilidade, né? Então, o que eu digo aqui é que você não faça, não é isso. Eu estou dizendo que você não sugira. Se o cliente, eu quero colorido. Ótimo, então vamos fazer umas estolas, ou vamos fazer um chale. Se um dia a senhora vinha a enjoar, a senhora pode tirar e deixar a cortina. Ou vamos fazer uma barra bonita, colorida, que fica muito bonito. Mas uma cortina inteira, enorme, para uma sala onde você está o tempo inteiro olhando. Uma sala onde você está, o maior tempo você sempre está na sala, né? Isso é perigoso em relação a isso, né? Você enjoar logo, o seu cliente enjoar logo e acaba pensando em você e vai ter raiva de você. Porque você deixou ele investir, né, em uma cortina onde ele já enjoou com pouco tempo. Com menos de um ano ele já não aguenta mais ver aquela cortina. Então ele não aguenta mais ver aquela cortina e já vai achar que a culpa é sua. Então ele não vai voltar mais para você. O cliente vai pensar em você, quando olhar para aquela cortina e ter raiva, ele vai pensar em você, que você poderia ter sugerido a ele usar diferente.
cliente quer um colorido na casa, pensou na cortina colorida, você leva ele para ele fazer um detalhe colorido, almofadas coloridas. E eu falo isso porque já aconteceu comigo, tá, gente? E aí eu falo porque a cliente amou a ideia que eu dei, a sugestão que eu dei, e ela viu que realmente fazia muito sentido essa sugestão, né? Outra coisa que você tenha cuidado, porque às vezes você vê as coisas na internet e acha lindo e vai fazer igual sem pensar. O que eu sugiro sempre a vocês, esse é o quinto erro que eu jamais vou indicar para o meu cliente. Esse é o que eu acho o pior erro de todos. É cortina de tecido em cima de fogão. Gente, isso pra mim é o maior absurdo. Então vocês não sugiram e não façam. Eu nem sugiro e eu realmente nunca fiz e nunca vou fazer. A menos que o cliente chegue e diga assim, não, mas eu nunca vou acender o fogão. De responsabilidade dele, eu ainda mandava ele assinar um termo, que eu duvido que uma pessoa tenha uma cozinha que nunca vai acender o fogo. Então, é um perigo que eu jamais vi um perigo desse jeito. E eu vi algumas fotos, uns ambientes lindos, com uma cortina de tecido em cima do fogão. Claro que existe um tipo de fogão, assim, o assado, que não tem a labareda, né, isso. Mas basta o local tá quente, a panela tá fervendo, que pode aquela cortina bater ali e de repente pegar fogo. Então, a questão ali não só é pegar fogo na cortina, né? A questão ali é botar fogo em uma casa inteira. Se o cliente não tem juízo e quer, você tem que ter juízo. Eu até coloco, mas você tem que me dar uma autorização por escrito, que está consciente dos riscos que está correndo. Mas antes de você fazer, você tem que tentar convencer o seu cliente de nunca colocar uma cortina de tecido em cima de um fogão. Gente, eu vi coisas de menos de 20 centímetros, uma cortina em cima do fogão. Ah, mas é aquele fogão que não bota labareda, que isso, que aquilo. Certo, mas e não vai ter uma panela quente pegando fogo lá em cima, fervendo? É muito risco, sabe? Então, esse é um tipo, é o maior erro de todos, na minha opinião. Fora isso, falta de higiene, porque a pessoa não vai estar tirando toda semana uma cortina para lavar. E aí a gordura e os respingos das comidas, e aquilo pode dar bactéria. Isso também a gente tem que pensar na saúde. Existem cortinas hoje que você pode colocar, que não tem essa questão de pegar fogo. Pode queimar ali pronto, e ali não vai sair, não vai passar fogo para lugar nenhum, né? E já existe isso. Então, por que você vai botar uma cortina de tecido em cima de um fogão? Né? Então, você tem que ter cuidado com isso. Esse é o pior dos erros de todos, tá, gente? Nunca sugira uma cortina de tecido. Ah, se você não vende cortinas da família dos industriais, essas rolô, romanas, se você não vende, você sugira ao seu cliente que compre em outro local. Outro erro também, que eu acho interessante a pessoa não sugerir, a cortina, a porta, você abrir uma cortina ao meio, né? Principalmente quando uma cortina é pequena, né? 2 metros, 2 metros e meio. Você, até 2 metros, 2 metros e meio, né? Você abrir uma cortina ao meio, onde desse lado aqui não tem parede para ela encostar. Você tem, não tem parede, a porta não tem espaço também, que quando você abre a porta, a cortina vai ficar voando lá. Então, eu não vejo motivo, já vi alguns casos, né, da pessoa abrir a cortina ao meio, porque eu quero. Você tem que mostrar ao cliente que não é legal, porque ele nunca vai abrir aquela cortina ao meio. Ou, nunca vai poder abrir ao meio, porque de um lado, né, a cortina desse lado aqui é onde está a porta aberta, não tem parede para cá. Então, para que você vai abrir essa cortina ao meio para ficar assim, se você não tem parede para recolher a cortina? Então, a menos que você deixe sempre a porta fechada, aí recolhe a cortina para cá. E se para cá também não tem parede, para que você vai abrir ao meio? O único motivo que seria para abrir ao meio é se uma cortina for muito grande. Aí você diz assim, não, mas fica mais fácil de manusear na hora da higienização.
Aí, ok, mas se a cortina for pequena, não vejo motivo para você estar abrindo uma cortina no meio, se ela não tem parede de um lado e do outro para recolher a cortina e ela ficar na parede. Se você recolhe a cortina com essas janelas, com essas portas ou janelas abertas, não tem para onde recolher e a cortina é pequena, não faz sentido. Então, tudo isso é interessante que você pense, porque você, quando você tem informações para passar para o seu cliente, para orientar seu cliente, o seu cliente vai se sentir confortável, vai saber que ele está em umas boas mãos. Então, tudo isso faz com que você ganhe um orçamento, né? O seu conhecimento, mostrando ao cliente os detalhes, tudo, faz com que você ganhe seus orçamentos. Fez o orçamento. Às vezes o cliente não vai pelo preço, o cliente vai pela segurança, porque ele vai investir naquilo para a casa dele ter um conforto. Então, se ele investe com uma pessoa que não tem conhecimento, ele corre o risco de não gostar depois da cortina. Então, com certeza, o cliente que vai investir em umas cortinas, ele vai querer que você mostre conhecimento, para ele se sentir seguro e dizer, não, eu estou em umas boas mãos, eu sei que o meu investimento vai ser muito bom, porque eu vou ter um produto que eu sempre sonhei, que eu gosto, que eu gostaria de ter na minha casa. Então, essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, é para vocês demonstrar conhecimento e não colocar uma cortina na casa do cliente, onde o cliente depois vai ter raiva, né? E quando o cliente tem raiva daquela cortina, porque a cortina não segura no lugar, porque isso, porque aquilo, ele vai lembrar de você. Então ele vai ter raiva da cortina, mas na realidade ele está com raiva de você. Sétimo, eu vejo muito as pessoas errando em relação a isso. A diferença de cortina para persiana, que é um erro também. É um erro mais leve, né, gente? É um erro leve, mas é importante você deixar claro para o cliente, você falar corretamente com o seu cliente, porque essas pequenas coisas é que faz o cliente lhe valorizar. Essas pequenas coisas é o seu conhecimento que vai fazer com que o seu cliente lhe valorize, como eu tinha falado anteriormente. Então, quando você fala em cortina e persiana, qual é a diferença de cortina e de persiana? É por quê? Porque a gente sabe muito bem que cortinas não são as cortinas de tecido que a gente faz aqui no ateliê. Cortinas também são cortinas industriais, ou seja, rolô, romana, dublovísio, painel, tudo isso é cortinas, não é persianas. A diferença para persianas eles têm as lâminas. Toda persiana, rolô não é persiana, tá, gente? Rolô e romana não são persianas. Rolô e romana são cortinas. Persianas também são cortinas. Persianas também são cortinas. É um tipo de cortina, tá? Então, a persiana, o que diferencia a persiana da cortina é porque persiana tem lâminas. Ou lâminas horizontais ou lâminas verticais. O que eu tô falando aqui pra você, e qual é que tem a diferença? Besteira isso? Não é besteira, porque isso é conhecimento. Na hora de você conversar com o seu cliente e explicar isso pro seu cliente já vai estar mais seguro com você, porque sabe que você é uma pessoa que entende do assunto. Então, toda persiana, o que é persiana? Tudo que tem lâmina e basculha. Se ela basculha assim ou assim, é persiana. Se for um tecido grande, não é persiana, é cortina, tá? Então, e persiana é cortina? É. Persiana também é cortina, mas cortina não é persiana, tá? A persiana é um tipo de cortina. É a título de informação mesmo, que o cliente da gente gosta de ter informações. Eu tô falando aqui, é o que você não deve estar sugerindo. Vamos fazer dessa forma, quando tem a outra maneira para se fazer, que é mais prática e mais adequada. É colocar tubo ou bastão dentro de cortineiro. O tubo e o bastão foi feito para usar fora do cortineiro. Trilhos é que é feito para usar dentro de cortineiro. Tem os trilhos também que pode ser usado fora do cortineiro. Existem trilhos com suportes que pode ser usado fora de cortineiro. Mas dentro do cortineiro, você não deve estar colocando bastão ou tubo. Claro que pode existir algumas exceções, como o que aconteceu esses dias. Uma das meninas, né, que a gente tem grupos de cortineiras, né, gente?
uma das meninas tinha um cano dentro do cortineiro, né, que não deixava ela colocar um trilho no teto do cortineiro. Então, a sugestão que eu dei para ela foi realmente colocar um tubo com calha. Então, a sugestão que eu dei foi colocar esse tubo, porque poderia colocar um suporte alongado para pular a parte desse cano que estava exposto lá, que não poderia colocar o trilho no teto, tá, gente? Então, por isso que eu digo que às vezes existem exceções, mas você não deve estar sugerindo a coisa errada para o seu cliente. Eu já vi, em algum caso, a pessoa dizendo, vamos colocar o tubo no teto e depois a gente coloca o cortineiro de gesso na frente. Mas para que isso? Para que essa geringonça toda se existe o trilho que é apropriado para colocar no teto? Então eu não entendo porque a pessoa simplesmente vai colocar um tubo no teto. É o que eu digo, às vezes existem pequenas exceções, mas para você sugerir, você tem que sugerir a coisa correta. No teto, dentro do cortineiro, não se coloca tubo ou bastão, se coloca o trilho. E, inclusive, o trilho é bem mais barato do que o tubo ou do que o bastão. Para você sugerir, você já sugere o que é o correto, tá certo? Tubo fora do cortineiro, trilho dentro do cortineiro. Ah, Sulis, mas eu posso usar trilho fora do cortineiro também? Pode sim, não fica feio. Muita gente está colocando trilho no teto. Eu vi na Casa Có em São Paulo ano passado. Só a partezinha dele mesmo, só deixou a calhazinha de fora. Que eu achei fantástico, né? Até uma sugestão para os arquitetos começar a fazer assim. Se a pessoa não tem como colocar um cortineiro, faz a calhazinha no teto e coloca o trilho. Enfim, já deixa o trilho lá. Eu até vou sugerir para algumas arquitetas isso, tá bom? Olha só, esse é o 8º. Outro erro, assim, que claro que muita gente ainda usa, que vai continuar usando, não sei, mas é o que eu volto a dizer. Se você é um ateliê que sua intenção é atender uma clientela que quer uma cortina para deixar o ambiente sofisticado, aconchegante, lindo, maravilhoso, que seja um tecido que traga boas sensações, não é um blackout de plástico que vai trazer isso. Então, esse negócio de sugerir blackout de plástico, eu não sugiro blackout de plástico para ambiente nenhum de uma residência, né? Vamos falar, porque, claro, existem exceções em algum tipo de empresa, tal, então, vamos pensar na casa. Então, não vou usar blackout de plástico na casa das pessoas. Porque quem quer blackout de plástico vai numa loja de departamento e compra, né? O blackout de plástico já pronto, já resolve o problema. Mas aqui a gente trabalha não só é para resolver o problema da claridade entrando, não é só isso. A gente trabalha também para deixar seu ambiente mais confortável, mais sofisticado, que lhe traga sensações de aconchego e de conforto. Então, blackout de plástico, não sugiro para ninguém, porque é um material duro, grosseiro, que não vai me trazer boas sensações de aconchego, de relaxamento, não vai, tá? Então, agora a gente vai para o 10º. Cortina preta ou bem escura. Você indicar uma cortina escura para um ambiente que bata sol, que tenha sol, ou até mesmo que tenha muita claridade, né, gente? Por mais que você, eu vou colocar um forrinho, mas eu quero a cortina preta. Ok, se o cliente quer, ok. Mas é uma coisa que eu sempre digo a você, não sugira uma cortina escura em um local que tem uma alta incidência de sol, porque o cliente vai ter aquela cortina durante uns 6 meses mais ou menos, que ele vai ver já a cortina com a marca da porta ou da janela, porque vai queimar. Eu acredito, como eu não coloco, né, eu sempre sugiro a ele que não, já coloquei cinza escuro já, mas
num local que não tem uma incidência muito alta de sol e com um blackout atrás, em um quarto, com um blackout atrás. Mas aí é isso que eu quero dizer a você. Não sugira para um local que tenha grande incidência de sol uma cortina preta, uma cortina escura, porque vai marcar, mesmo que você coloque um forrinho, ele vai marcar a cortina sim, tá? Essa claridade. Ah, Sulis, mas e se o cliente pedir? Você deixa claro para o seu cliente. Porque tem cliente que pode pagar a cortina de 6 em 6 meses, ele pode dizer, eu quero uma cortina preta. E você coloca a cortina preta. Mas tem que lembrar ele, o que eu digo aqui para você, você não está sugerindo, sem ficar atento com essa questão da grande incidência de sol que vai queimar aquela cortina e vai deixar aquela marca no meio da cortina. Você deixa claro para o seu cliente isso. Não sugira uma cortina, eu gosto muito de escuro, então vamos botar uma cortina preta aqui. Ok, mas deixe claro para o cliente. Às vezes o cliente está se mudando e nem sabe que aquela janela ou aquela porta vai bater muito sol. Em outra época do ano vai bater muito sol. Então, se você sugere uma cortina preta escura para aquele espaço, você já tem... o ideal é que você não sugira, digamos assim, né? Não sugira, né? Se o cliente quer, você tem que passar essas informações para o cliente. Que uma cortina escura vai marcar logo a claridade que vai estar passando. Até mesmo, veja, o Brasil é muito quente. Até mesmo quando não bate muito sol na porta ou na janela, mas a claridade já clareia, já deixa claro aquele espaço da porta ou da janela. Então é isso. Eu tô falando aqui para vocês não sugerirem. Bom, gente, então é isso. A 10ª foi sobre a cortina escura, né? É a questão que eu digo a vocês. Não significa dizer que vocês não devem fazer. Esses 10 erros para a gente não sugerir para os nossos clientes. Mas se o cliente quer, a gente tem que passar as informações que eu estou passando aqui para vocês. Para que o cliente depois não fique com raiva de você, do seu ateliê, porque você não passou as informações corretas para ele. Não sugeriu a coisa mais adequada. Tá certo, gente? Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Feliz ano novo para você também. Quinta-feira vai ser nossa última live, tá? Às 19h47 vai ser o tema As 10 Cortinas que tem história. As 10, alguma coisa assim, ainda não sei, mas vou estar falando de umas cortinas assim que mexeram comigo, tá? Beijo, fiquem com Deus, até quinta então. Tchau, tchau.